Um só rebanho, um só pastor. Ó, Cristo é digno de nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor. Nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Lá em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. A igreja canta, não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá pra viver. São como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém Estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. cala-se diante. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cante aí de casa, meus irmãos, não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não.
tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, deixe-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus de justiça, Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Olá, meu irmão, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar com você aqui mais uma vez nesse culto online. E durante esse mês de julho estaremos juntos aí pelas próximas quartas-feiras
uma série de mensagens no livro de Filipenses. Eu me propus pregar no livro de Filipenses em nossa igreja, aos domingos, mas em virtude da pandemia não foi possível dar continuidade à série de sermões. Então, aceitei esse desafio e durante esse mês de julho daremos continuidade à segunda parte da série que envolve todo o capítulo de número 2, tá bom? Então, começa hoje e assim segue em todas as quartas-feiras do mês de julho. Hoje o tema é Unidos, apesar das diferenças. O texto base é Filipenses capítulo de número 2. Peço que, por gentileza, você permaneça com a sua Bíblia aberta na passagem, capítulo 2, versos 1 a 4, e aceite um desafio que eu vou lhe propor. Durante todo o mês de julho, nas quartas-feiras, leia o livro de Filipenses, capítulo de número 2. Medite na mensagem, ok? E à noite nós vamos processando aqui todas as informações da estrutura do texto, enfim, entendendo seu significado e aplicação para as nossas vidas. Então vamos para o capítulo 2 de Filipenses. Diz assim, verso 1 a 4, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Somente até aqui, os 4 primeiros versos de Filipenses 2. Nossa mensagem está baseada em dois pontos, em duas estruturas. Primeiro, o chamado de Paulo para que os filipenses repensassem as suas vidas. E no segundo momento, verso 3 e 4, a exortação de Paulo para que eles mudassem de atitude. Ok? Então vamos seguindo aqui, Filipenses capítulo de número 2. Antes de expor o texto, quero fazer uma consideração. Quando Deus criou Adão e Eva, colocou os dois ali no jardim, eles estavam em plena comunhão. Mas em virtude da tentação, do pecado, nós tivemos ali o primeiro conflito entre Adão e Eva. E com certeza você lembra, né? Quando Deus procura Adão, ele diz, olha, a mulher que tu me deste comeu do fruto. E quando o Senhor vai ter com a mulher, ela diz, olha, a serpente me tentou, né, e eu caí. Então nós temos já um conflito ali envolvendo tanto Deus como o primeiro casal. Isso prova que o pecado, ele feriu os níveis de relacionamentos, tanto na perspectiva vertical, nós para com o Senhor, quanto na perspectiva horizontal, eu para com o meu próximo. É por isso que nós temos conflitos na família, né? No relacionamento com os filhos, no trabalho, na faculdade, na vila, no condomínio, na igreja. Vez por outra estaremos envolvidos em situações de rompimentos, de desgastes e de conflitos entre uma pessoa e outra, enfim. Então, a ideia de conflito, infelizmente, ela está presente porque ela é parte da natureza pecaminosa do homem. E, como eu falei, isso afeta diretamente a igreja de Deus. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos muitas igrejas com certas complicações, como a igreja de Corinto e tal. Mas encontramos boas igrejas também, como a igreja de Filipos, mas que também sofre desses males. Nós temos na igreja de Filipos, nós podemos perceber já pela leitura desse texto, algum tipo de quadro de conflito, desgaste ali entre alguns irmãos. Provavelmente, aqui envolve a pessoa de duas mulheres, né? Evódia e Sintique. Isso vai ficar mais claro no capítulo 4, onde nós falaremos sobre isso. Mas o que indica que essas mulheres, apesar de serem crentes, porque Paulo chama elas de cooperadoras, ou seja, eram uma espécie de obreiras do Evangelho, estavam ali servindo a igreja, atuando na igreja, eram mulheres crentes, mas por algum motivo tiveram desgaste, né? Ficaram ali afastadas. É tanto que Paulo depois vai escrever e vai pedir para que alguns irmãos ajudem essas irmãs a se reconciliarem, porque a situação, infelizmente, estava chata, né? O clima não estava agradável. Mas já no capítulo 2, Paulo começa a tratar desse tema, esse tema relacionado à unidade da igreja. Por isso, o tema desta meditação é Unidos apesar das diferenças. Então vamos aqui para o texto, fazer algumas considerações, no final nós vamos extrair algumas aplicações para a nossa vida congregacional. Capítulo 2 de Filipenses, verso 1 ao verso 2, nós temos ali a chamada de Paulo para que os filipenses processem todas as informações, levando em consideração que no capítulo 1 Paulo vem dizendo que ele ama os filipenses, ele deseja que eles vivam para Cristo, que eles avancem na fé, vivam em unidade, acima de tudo.
E no capítulo 2, que é uma continuação do capítulo 1, nós temos ele tocando no tema da unidade. Vamos lá ao texto e aí vai ficar mais claro. Se por estarmos em Cristo, é a primeira expressão aí do capítulo número 2, verso 1. Aí você deve estar pensando, pastor, por que Paulo diz se por estarmos em Cristo? Estaria Paulo colocando em xeque a salvação dos filipenses? Será que os filipenses não eram tão crentes assim e Paulo estava questionando? Não. A verdade, essa partícula se, que na nossa língua tem uma ideia de uma condicional, né? Tem até uma questão de dúvida que está envolvido. Se fulano for uma pessoa confiável, né? Se fulano puder ajudar, se fulano não for para a consulta, se fulano não fizer isso, então a gente não tem certeza. Então fala se. Mas quando Paulo diz assim, se por, Paulo não está questionando a salvação e nem a integridade espiritual dos filipenses. Uma melhor tradução a partir do texto original do Novo Testamento seria visto que. Por isso que algumas Bíblias já têm isso, né? Visto que, por estarem em Cristo, ou tendo em vista que estão em Cristo. Então Paulo, com essa expressão, estar em Cristo, ele já diz qual é o público ao qual ele está se dirigindo. Paulo está falando para descrentes? Não. Paulo está falando para a igreja. Esta mensagem é uma mensagem para o povo de Deus. Você que está me ouvindo aí, essa mensagem é para você. Principalmente se você tem alguma desavença, você tem algum desgaste com algum irmão lá da igreja. Essa mensagem é para você. Então Paulo diz assim, se por estarmos em Cristo, ou seja, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nascemos de novo, vivemos uma nova realidade espiritual. Aí Paulo leva os filipenses a repensar a sua vida diante de Deus, fazendo aqui um argumento quádruplo, né? 4 frases aqui que servem meio que para bater de frente com os filipenses e fazerem repensar a sua vida. Ele diz assim, se há alguma motivação, a ideia presente no texto por meio de motivação é de ânimo, encorajamento, mas que aqui foi traduzida por motivação. A pergunta é, os irmãos estariam motivados a fazer o que era correto para Cristo? Estariam os filipenses com ânimo suficiente para servir a Deus, a começar pelos de casa? Lembrando o seguinte, a igreja tem uma responsabilidade fora das 4 paredes, que é a responsabilidade da grande comissão de pregar o Evangelho. Mas isso não pode ser realizado e deixar de lado a vida congregacional, o aspecto comunitário, a comunhão, a unidade dentro das 4 paredes. Então, quando Paulo pergunta isso, Paulo está questionando com qual motivação vocês estão servindo ao Senhor? Qual é a razão de tudo isso? Vocês querem pregar a Cristo, mas vocês vivem desunidos? É essa a lógica de Paulo. Então, imagine que quando Paulo escreve essa carta, Paulo não está lá com os irmãos. Paulo está longe. Filipenses é chamado uma das cartas da prisão. Então, ele está distante, ele escreve a carta a partir de um relatório que ele ouviu. Então, Paulo fica sabendo que existem algumas rixas na igreja. Ele pergunta, olha, pense bem, vocês estão em Cristo. Então, qual é a motivação do serviço? Qual é a motivação? E ele vai para o segundo argumento. Existe alguma consolação de amor? Paulo está levando os irmãos a reconsiderar a sua vida como povo tomado, transformado pelo amor de Deus. Ou seja, existe ânimo em amar um ao outro, existe alegria em compartilhar o amor de Deus? Porque uma coisa é você sair das 4 paredes e pregar e dizer que Deus é amor. Outra coisa é você conviver com pessoas, com pecadores, cheios de conflitos, de opiniões, de justificativas, e ter que conviver com muitas vezes divergências de pensamento e continuar amando esse irmão. Né? Aí existem muitas pessoas que de forma muito irônica dizem assim, é muito melhor conviver com o não crente do que com o crente. Mas Paulo vai justamente na contramão desse argumento. Porque Paulo entende que nós somos um povo consolado em amor, então ele diz, olha, existe entre vocês esse amor? Terceiro, existe em vocês alguma comunhão no Espírito? Entenda que a palavra comunhão aqui, a palavrinha lá, koinonia, de que está interligado. Paulo está simplesmente dizendo que a igreja de Deus é um povo extraordinário, porque imagine, pessoas com gostos diferentes, com inclinações diferentes, com palpites e opiniões muitas vezes diferentes. Basta você ver uma reunião administrativa da igreja, que existem divergências por coisas pequenas muitas vezes. E Paulo está perguntando, mas qual é o nível da nossa unidade? É uma comunhão que vem do Espírito ou é algo meramente carnal? Né? É algo sustentado na força humana?
Então Paulo convida esses irmãos a repensarem a sua posição diante de Cristo acerca dessa comunhão em espírito, ou comunhão do Espírito. Lembrando que aqui não é o espírito humano, ou seja, não é a minha compatibilidade com o outro, mas a minha unidade com o outro a partir da obra do Espírito Santo. Como eu falei, a igreja é um povo, a igreja na verdade é uma diversidade de opiniões, mas que vive em torno de uma unidade do Espírito, né? A diversidade e a unidade caminham juntos na vida da igreja. Pessoas diferentes que se reúnem em torno de um único Deus e são governados por um só Espírito, e isso leva a viver em um só amor e tem um só pensamento. Essa é a argumentação. Então Paulo está perguntando, qual é o Espírito que existe entre vocês? É o Espírito de Deus? Então quando Paulo levanta esse questionamento, Paulo pressupõe que se é o Espírito que governa o povo, então eles têm unidade espiritual. E aí por fim ele encerra a sua argumentação e diz assim, existe entre vocês alguma afeição e compaixão? A ideia aqui é interessante, que a ideia de afeição, de afeto, de proximidade, seria uma boa tradução, seria de entranhas humanas. Que é isso, pastor? Sim. A ideia de afeição na cultura judaica está muito ligada à palavra entranhas, né? A palavra que dá a ideia de que as entranhas é considerada a sede da vida emocional. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, eu te amo, a ideia de que ele fala isso profundamente, direto das suas entranhas. Nós temos uma visão muitas vezes romanceada de amor, né? Então nós falamos muito daquele sentimento do coração. O judeu não, ele fala muito daquilo que vem do íntimo, né? Então ele vai uma visão muitas vezes literalista, né? Das entranhas, em algo profundo. Então o que Paulo quer dizer com isso? O amor que vocês têm para com os outros é um amor que parte das entranhas, né? É algo profundo ou é algo artificial? Porque se o amor que um irmão tem para com o outro é artificial, não provém do Espírito, não é consolação de amor, não tem uma motivação correta, esse amor pode ser um amor mundano, um amor qualquer, e aí ele não suporta as diferenças, ele não consegue conviver bem com o irmão, e aí o que acontece? A igreja fica fragilizada, porque não existe unidade no meio do povo de Deus. Então Paulo está levando os irmãos em Filipos a reconsiderar o que eles são em Cristo. O meu papel aqui nesta noite, por meio dessa meditação, é fazer você pensar também nisso. Porque se você é crente, se você é um filho de Deus, se é um servo de Deus, por que muitas vezes o rancor, a raiva, a rixa, a desavença prevalece no coração de alguém que deveria ter motivação santa, consolação de amor, comunhão do Espírito, afeição e compaixão? Então a ideia de Paulo é que a nossa unidade não é algo fruto de mecanismo humano. Quem promove a unidade da igreja não é o homem. Quem promove a unidade da igreja é o Espírito Santo como obra de Deus no meio do povo. E é por causa disso que ele segue a sua linha de argumentação e diz aos irmãos no verso número 2, completem a minha alegria. Vamos lá. Por que Paulo diz isso? Paulo está levando os irmãos, preste bem atenção para você não perder a linha de raciocínio. Se vocês vivem o amor de Deus e cumprem esses requisitos de unidade, eu fico alegre. Mas se vocês não cumprem, vocês não vivem unidade, eu me entristeço. Imagina, vamos lá. Vou falar por mim agora. Eu tenho duas meninas, como vocês sabem, Esther e Júlia. Esther é maiorzinha, 6 anos, Júlia 2 anos. Mas às vezes existem briguinhas entre elas por causa de brinquedos, né? Uma puxa, outra empurra, outra não quer, começa a gritar, e aí fica com raiva. A Juju, a menorzinha mais valente, vai lá querer bater na Estherzinha. E eu já cheguei uma vez, eu olho para isso, eu não gosto, é óbvio. Vejo minhas filhas brincando com cara de brinquedinho, já pequenininha, mas com birra. E às vezes vou lá, mando se abraçar, se beijar, mando trocar os brinquedos, tento contornar a situação. Porque o que me alegra é verem elas unidas. Então imagina como Paulo se sente falando isso para os filipenses. Ele diz, olha, eu quero ver vocês unidos, porque se vocês estiverem unidos eu vou ficar alegre. Então por isso que ele diz, completem a minha alegria, ou seja, preencham o vazio que está no meu coração, ok? Ao olhar para vocês e ver que vocês não estão bem, existe rixa. Mas se vocês se unirem, colocarem de lado as diferenças, eu vou ficar feliz. Então, verso 2, melhor. Ele diz assim, completem a minha alegria. Aí ele dá uma diretriz, né? Tendo o quê? E aí, novamente, algumas ordenanças de Paulo aqui. Vamos lá. Tendo o mesmo modo de pensar. Não quer dizer que todo mundo tem que pensar igual, mas eu tenho que me esforçar de ter um pensamento uno com o meu irmão. É lógico que na vida da igreja nós vamos ter opiniões diferentes.
Né? Na igreja eu vou ter, não, prefiro dessa forma, não, acho interessante dessa forma. Você vai para uma reunião administrativa, isso fica claro. Não, acho interessante assim, não, queria propor que seria interessante isso. Isso é normal, é a dinâmica do Espírito trabalhando na diversidade da igreja. Todavia, nós devemos nos esforçar para termos um só pensamento, no sentido de termos um pensamento de que o que deve prevalecer não é apenas a minha opinião, é a vontade de Deus por meio do seu povo. Mesmo que signifique que a minha opinião não vai valer de nada, não vai ser descartada. Mas eu preciso entender que a mente do Espírito deve prevalecer. Então ele diz, olha, irmãos, tem o mesmo modo de pensar. Interessante que essa palavra, esse verbo, né, pensar, ele aparece 10 vezes no livro de Filipenses. Isso dá um indicativo, porque quando a palavra se repete muito em um livro, é porque o autor está querendo propor uma ideia em torno daquilo. Então imagine, o verbozinho lá aparece 10 vezes no Novo Testamento. Então Paulo está propondo que os filipenses repensem a sua forma, a sua, né, mas até redundância, repensem a sua forma de pensar, né, ou pense de forma unânime, né, concordemente, ele vai dizer. Então, olha, tende o mesmo modo de pensar, depois tende o mesmo amor. Ele falou, vocês foram consolados pelo amor, então vivam nesse amor. Sejam sinceros para com o outro. E por fim, no verso número 2, ele fecha a sua argumentação e diz, sejam então unidos de alma e mente, ou em algumas bíblias tem assim, sejam unidos de alma e tenham a mesma atitude, sejam unidos de alma e vivam com o mesmo propósito. O que Paulo quer dizer com isso é que a nossa unidade, ela tem que partir do nosso íntimo, como obra do Espírito Santo. Muitas vezes você não está lá muito bem com o seu grupo, seu ministério, alguma coisa que você propôs fazer, você ficou magoado, mas você precisa entender que você precisa abrir o seu coração, para que seja o seu coração tratado pelo Espírito, para que você caminhe em unidade com seus irmãos e com suas irmãs, e assim a unidade de vocês seja uma unidade não só de cumprir tabela, de realizar as atividades do ministério ou da igreja, mas uma unidade de alma, de mente, de propósito. Paulo está falando e batendo na tecla para esses irmãos o seguinte, meu querido, é necessário que vocês tenham a mesma atitude, não adianta, uma igreja dividida não vai ficar de pé. Reino dividido não fica de pé, igreja dividida não fica de pé. Quantas histórias nós conhecemos de igrejas que se dividiram, ministérios que se dividiram, por causa de problemas de unidade? Mas geralmente não é por questão de zelo doutrinário, geralmente é só porque eu quero que prevaleça a minha vontade, se não prevalecer também não dá. Quantas vezes? Eu já presenciei muitos fatos assim, eu já vi igrejas racharem pelo fato de que um grupinho queria que a vontade deles prevalecesse, independente do querer dos outros, porque eles queriam, tinha que ser assim. Eu já ouvi alguém chegar e dizer assim, a igreja aqui quem manda sou eu. Então assim, isso vai de encontro o que Paulo está propondo para a igreja de Filipos. A ideia é a seguinte, pensamento, propósito, amor no coração, unidade. Precisamos caminhar juntos, apesar de todas as diferenças. E para caminharmos juntos, para caminharmos em unidade, nós vamos ter que lutar contra um inimigo que é terrível, que não é Satanás, embora ele potencialize o pecado. É o nosso ego. Aí é tanto que no verso 3 e 4, Paulo vai dar, digamos, duas pancadinhas, né? Na igreja de Filipos, duas exortações, duas cajadadas para levar esses irmãos a repensar a sua postura e mudarem de atitude. Então vamos lá. Mudando de atitude, verso 3 e 4, ele diz assim, já começa com a ordem, né? Nada fazeis, ou nada façais, ou nada façam, depende da sua Bíblia. Ele diz assim, ele vai dizer dois motivos, por ambição ou partidarismo, ou vaidade, ou quer dizer vanglória, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não façam nada na igreja baseado em dois motivos. Qual é? O primeiro deles, partidarismo. Partidarismo, a palavra que vem lá da palavra em grego, que se chama eritheia, e quer dizer um grupinho que se reúne para defender os seus ideais, não pensando no bem do todo, mas simplesmente porque eles querem ter voz, porque eles querem prevalecer. Né? Nós vivemos num país que existe um caldeirão, né, de opiniões políticas, todas essas divergências, e muitas vezes nós transportamos isso para a vida do povo de Deus, o que é extremamente prejudicial. Porque se existe uma ordem nas Escrituras, é que nós devemos evitar qualquer atitude de partidarismo. Né? Pastor, quando um grupinho, quando uma panelinha se torna algo diabólico, é quando esse grupo vai na contramão do povo, não obedece à voz do Espírito e quer se sobrepor à igreja, como se eles não tivessem razão, quando na verdade o que eles querem é prevalecer sua vontade e não a vontade de Deus. Então, esse tipo de grupo é extremamente prejudicial. Não podemos esquecer que a igreja é um corpo.
E um grupo partidário, né, uma facção religiosa dentro da igreja, é como um punhal que fere o corpo e ele sangra. Nós devemos estar empenhados em manter a unidade do corpo de Cristo e não ferir. Então Paulo diz, não faça nada por partidarismo e nem pensando em si, né, na sua glória. Assim, a glória da igreja pertence a Deus, não a homem algum. A glória da igreja não pertence a homem nenhum, né? Igrejas que têm donos, né? Pessoas que querem fazer prevalecer sua vontade no corpo de Cristo, né? Se sentem verdadeiros donos da igreja. Extremamente prejudicial, porque o cabeça da igreja não é um grupinho, é Cristo. Os pastores da igreja não são os cabeças da igreja, eles são os servos da igreja para servir ao povo de Deus por meio da palavra. Mas eles têm a mesma posição diante de Cristo, porque somos todos membros de um só corpo. Ok? Nós temos uma dignidade que é dada a nós por causa de Cristo. Nós temos imagem e sua semelhança restaurada, redimida pela obra do Calvário. Então vamos lá. Então Paulo diz, então não façam isso, mas em vez de fazer as coisas por vaidade, façam por humildade, façam considerando o outro superior. Aí verso 4 ele conclui e diz assim, não somente pensando nos seus interesses, mas pensando no interesse dos outros. Paulo diz que o remédio de Deus para a postura de partidarismo, para a postura de vanglória, de soberba e egoísmo, é a humildade. E como é que é isso? Ele vai dizer, considerando o outro superior. Paulo não está dizendo que é para você ter uma visão depreciativa acerca de si mesmo. Paulo não está dizendo que é para você ter complexo de inferioridade. Não é isso. Eu quero me sentir um nada. É isso? Não é isso. Paulo está falando que nós precisamos olhar para o outro e reconhecer nele Cristo. Por isso que o texto aqui não se aplica a descrentes, mas a crentes. Quer dizer, pastor, que eu não posso considerar o incrédulo? Não é isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no contexto de igreja, independente de quem esteja ali do seu lado, você precisa reconhecer que essa pessoa tem a presença de Cristo nela. Algo muito comum em muitas igrejas é honrar ou reconhecer apenas aqueles que estão em cargos de liderança. E muitas vezes, muitas pessoas servem e reconhecem líderes baseado em interesse, porque quer algum cargo, quer algum reconhecimento, mas diante de Cristo temos todos o mesmo valor, valor esse que não é parte da nossa natureza, mas é que é dado a nós por causa de Cristo Jesus. Então entenda, o nosso serviço, a nossa humildade está no trato com o outro, e Paulo está justamente dizendo isso. Imagine a lógica de Paulo com esse argumento, é o seguinte, Paulo estaria dizendo assim, se eu estivesse aí com vocês, lembrando que ele está na prisão, mas se ele estivesse lá, Paulo estaria argumentando assim, se eu estivesse aí no meio de vocês, vocês queriam me honrar, eu quero o fundador da igreja, o pastorzão, o apóstolozão, vocês iam querer estar do meu lado, porque eu sou muito querido e tal. Mas Paulo está dizendo, mas honrem os irmãos que estão aí, honrem vocês uns aos outros. Não pense somente a nível de status, nós somos tão levados por rótulos, né? Nós gostamos de rótulos, né? Ai, fulano, isso, aqui, do outro. Paulo está dizendo, esqueça o rótulo, sirva ao outro pelo que ele é em Cristo. Por isso que ele começa a argumentação dizendo, se estar em Cristo, não é? Se por você ter um cargo, ele diz, olha, por aquilo que você é em Cristo, você precisa ser reconhecido pelo outro humildemente. Então Paulo está simplesmente dizendo que precisamos considerar o outro porque ele é parte de Cristo Jesus. Ele é membro do corpo de Cristo Jesus. E a melhor forma de fazer isso é lidando com humildade, tendo uma atitude humilde, né, em reconhecer o outro como instrumento de Deus, como filho de Deus, como portador da imagem de Deus e como alguém salvo em Cristo Jesus. Então precisamos entender que o nosso relacionamento, ele parte do relacionamento baseado em humildade. Sem humildade não existe unidade. Bom, vamos terminar aqui com algumas aplicações. Aplicação de número 1. O cristão tem de viver de acordo com a sua natureza transformada, regenerada. Isto é, o que somos em Cristo. Como nova criatura, as obras do pecado, e aqui se incluem as disputas e desavenças, não condizem com a sua nova realidade espiritual. Então, se você é uma pessoa muito pirrenta, gosta de rixa, e muita gente que vê o circo pegando fogo na igreja, e em vez dele apaziguar a situação, ele faz o negócio virar um caldeirão e fica insustentável. Cuidado!
Se você está em Cristo, você deve lutar por unidade e deve começar a lutar pelo seu próprio coração para viver em unidade com aquele irmão que muitas vezes você tem dificuldade em reconhecer o valor dele em Cristo Jesus. Então, nós não fomos chamados para dividir o corpo, mas para unir o corpo. Então, apesar de todas as diferenças, faça a sua parte e lute pela unidade do povo de Deus. Né? Jesus disse uma coisa interessante, ou melhor, Paulo disse uma coisa interessante. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a rixa, a desavença do tempo que você não servia a Deus. Agora que você serve a Deus, você deve se esforçar para viver bem com o seu irmão. Né? Busque unidade com ele. Segunda lição desse texto. Embora a unidade espiritual da igreja seja uma obra divina, também é fruto da responsabilidade dos membros. Ou seja, a nossa unidade é promovida por Deus, mas exige de nós uma tomada de decisão. Não é o fato de que Deus promove a unidade que eu vou ficar inerte. Não. Uma vez que Deus promove a unidade, eu tenho que me esforçar para viver essa unidade. Como você lida com os conflitos em sua igreja? Você é aquele que busca a paz ou incentiva o atrito? Não podemos ferir o corpo. Somos exortados a viver com uma só alma, um só espírito, um só pensamento. Jesus disse, olha, se você tem algo contra alguém, Mateus 5, 23, 24. Se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta diante do altar e vá primeiro se reconciliar com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Isso não quer dizer que, pastor, então enquanto eu me reconciliar com o irmão, eu não vou poder dizimar e ofertar. Não é isso que o texto está dizendo. A oferta aqui tem a ideia de sacrifício, de culto, não está relacionada a dinheiro. Então, qual é a lógica de Jesus no Sermão do Monte? Se você quer adorar a Deus de coração puro, primeiro purifique o seu coração da mágoa com seu irmão. Então, observe que o nosso culto a Deus também está condicionado à minha unidade com o outro. É muito fácil chegar na igreja, levantar as mãos e cantar, exaltar o Senhor de boca, mas na prática não viver bem com o outro. Jesus está dizendo que o Evangelho não é isso, não é apenas elemento litúrgico. O Evangelho é transformação. Então nós devemos nos empenhar para viver em unidade com o outro e para isso reconciliar com o outro. Se alguém fizer alguma coisa contra você, não saia espalhando. Se alguém magoar você, não vá lá nos grupos esbravejar. Se alguém falar contra você, não vá fazer protesto em lugar nenhum. A Bíblia ensina, vai até teu irmão e tenta te acertar com ele. Mas fulano não quis se reconciliar comigo, mas faça a sua parte, porque você vai prestar conta diante de Deus por ter lutado pela unidade. Então, melhor forma, nós estamos tão mal acostumados, nós somos tão mal influenciados por essa mídia barata, populista, né, que qualquer coisa nós queremos esbravejar. Não, vai lá e trata com ele, trata com teu irmão, que o Espírito é poderoso o suficiente para fazer uma obra. E por fim, o remédio de Deus para a ambição, o egoísmo e a nossa vaidade é a humildade. Enquanto servimos o nosso próximo, muitas vezes de posição servil, né, como servo um do outro, Deus está trabalhando no nosso ego, ferindo o nosso orgulho pecaminoso e forjando em nós o caráter de Cristo. Então não esqueça, a melhor forma de Deus trabalhar na nossa humildade é servindo ao outro. Na medida que você serve o outro, você está sendo moldado por Cristo Jesus, para ser mais parecido com Ele, para ser servo com Ele. Eu quero terminar essa meditação citando Andrew Murray. Em seu livro Humildade, ele diz assim, que Deus nos ensine que nossas opiniões, palavras e sentimentos com respeito aos outros homens são o seu teste de nossa humildade e que nossa humildade diante dele é o único poder que nos capacita a ser sempre humildes com os homens. Ou seja, enquanto servimos ao outro, Deus está trabalhando o nosso ego para sermos humildes como Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos e por que nós não lavaremos os pés dos nossos irmãos? Pense nisso. Sejamos unidos apesar das diferenças. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoe o teu povo e que esta palavra fique guardada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Meus irmãos, como todos já sabem, né, nós estamos anunciando constantemente aí nas nossas mídias sociais. Nós vamos ter o nosso ensaio para a volta. Eu digo ensaio porque não estará toda a igreja, como os irmãos sabem.
foi dividido, né, em 4 cultos. Os irmãos devem fazer o seu cadastro. Se você não fez ainda, por favor, faça. Os cultos serão sábado às 19 horas, domingo às 8h30 da manhã, às 5 da tarde e às 19h30. O culto de 8h30 da manhã de domingo já está cheio, não tem mais vagas, tá? Então não adianta mais buscar inscrição lá, porque já está completo. O culto de domingo à tarde também já está praticamente completo. Se eu não me engano, nesse momento que eu estou falando com vocês, haviam 4 vagas, portanto, provavelmente já está fechado também. Então haverá ainda inscrições para o culto de sábado à noite e de domingo às 7h30 da noite, ok? Quero também deixar alguns detalhes para os irmãos. É obrigatório o uso de máscaras, como nós falamos. Todo o critério, né, de prevenção será tomado, os irmãos não fiquem preocupados. E não adianta você vir a um culto do qual você não está cadastrado, porque aquele culto provavelmente não tem o seu nome e deve estar lotado também. Então, como a gente só pode receber 70 pessoas, venha apenas para o culto que você se cadastrou, ok? Não adianta vir para um culto que você não está cadastrado. As inscrições vão até o dia 10, portanto, corra, olhe nas mídias sociais, faça seu cadastro e esperamos por vocês a partir do fim de semana do dia 18 de julho em diante, tá bom? Deus abençoe grandemente. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus